Hoje eu vou falar sobre collocations e tradução. Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta. Eu sou a Nata Triguerati e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre tradução e collocations. E o que me inspirou a trazer esse tema para cá foi um post que eu vi no Facebook que eu vou mostrar para vocês aqui agora. In Spanish, French and Italian, decisions are something you take, like a train that leads you somewhere new. Whereas in English, you make them like little pieces of your own creation, but in German, you meet them like friends. Aren't languages beautiful? E aí veio um outro rapaz e respondeu aqui. In Brazilian Portuguese, decisions are something you drink like an alcoholic beverage that will fuck you. Example, vou tomar uma decisão. Então, o que essas pessoas aqui estão falando é sobre collocations. Mas o que são collocations? Collocations são combinações de palavras, são palavrinhas que sempre vêm juntas, mas assim, não existe uma regra gramatical para dizer qual palavra vem junto de qual. É pelo uso, os nativos sabem quando usá-las, quando combiná-las, o que combina e o que não combina. E embora muitas vezes eles entendam o que está sendo dito, eles estranham e sabem que aquela pessoa não é um nativo. Ou seja, quando a gente troca uma das palavras da collocation por um sinônimo, acaba que não faz muito sentido. Por exemplo, a gente estuda muito isso quando a gente está lá no nosso curso de inglês, as professoras falam sobre isso, sobre esse uso. Por exemplo, you do your homework, you don't make your homework, né? Então, assim, esses usos de do, de make, de get, a gente vai meio que aprendendo juntos, né? Sempre essas palavrinhas unidas. E o que isso tem a ver com a tradução? Tem tudo a ver. Por quê? A gente tem que pensar, enquanto a gente está traduzindo, no que soa melhor no nosso idioma. Porque muitas vezes, se você for muito ao pé da letra, você acaba introduzindo uma estranheza no texto. Então, querem ver alguns exemplos de diferença do inglês para o português? Por exemplo, com o verbo tomar, né? Então, a gente toma uma decisão, a gente toma banho e a gente toma um drink. Só que em inglês, o verbo é diferente, you make a decision, you take a bath and you have a drink. Quando você está traduzindo ou vertendo um texto, você tem que pensar nisso tudo para você não cometer um erro e o seu texto não soar estranho para quem está lendo. Outras coisas, a gente comete erros. Em inglês, you make a mistake. Você faz uma pergunta em português, but you ask a question em inglês. E aí quando você vai traduzir, você não pergunta uma pergunta, né? Você faz uma pergunta. Assim, as frases soltas, assim, as expressões soltas, às vezes parecem assim, ai, Nathalie, bobagem, as pessoas sabem disso. Mas assim, no decorrer de um texto muito longo, você tá ali concentrada, se traduzindo, muitas vezes você pode cometer esse erro sim. Quer ver uma outra boa? A lame excuse é uma desculpa esfarrapada, né? E aí você pode cometer o erro de não lembrar que é desculpa esfarrapada e usar algum outro adjetivo para desculpa. Horário nobre da TV é prime time. Então, assim, há de se ter esse cuidado. Outra coisa também é que, às vezes, quando uma palavra simples está junto de outra, a tradução fica um pouco diferente. Quer ver só? Por exemplo, se eu pegar e falar assim, I'm wearing a gray dress. Então, eu estou usando um vestido cinza. Mas se eu disser my hair is gray, o meu cabelo é grisalho. Então, assim, isso aí, lógico, não são collocations, eu estou dando um exemplo de como uma palavra junto de outra pode ter um outro sentido. A gente tem que estar sempre muito atento a isso para a gente não automatizar a nossa tradução e escolher termos e cristalizar eles na nossa cabeça e sempre que a gente se deparar com eles, a gente traduzir da mesma forma, porque dependendo da combinação de palavras, pode ter um sentido completamente diferente. E a gente já sabe que isso acontece com expressão idiomática, com phrasal verbs e agora com collocations também. Então, assim, um outro exemplo de collocations do inglês, por exemplo, quando você quer um emprego, né? Então, você apply for a job. Só que
em português você não aplica, você aplica lá nos seus investimentos e tudo, mas você não aplica para um emprego, você não aplica para uma universidade, você não aplica, enfim, para uma vaga, você se candidata. Então, tem que se ter cuidado com isso. Outro também, que a gente tem essas diferenças, por exemplo, you pay a bill and you pay attention, mas a tradução desse pay é diferente. Você presta atenção e você paga uma conta. Então, essas coisas, assim, a gente tem que ter a sensibilidade de notar quando são palavrinhas que se combinam e que, às vezes, se você for traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido em português. Por exemplo, pay attention. Paguei atenção. Se você for traduzir separadamente e não considerar a palavra, a expressão junta, você vai traduzir errado. Então, no processo da tradução, a gente vê, às vezes, uma palavra, ela pode ser traduzida por 2 ou 3 e que, às vezes, ficaria melhor, soaria mais natural na língua de chegada se a gente até mudasse um pouco a estrutura da frase. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Vamos pegar uma frase aqui em inglês. I was stuck in the traffic. O que soa mais natural para vocês? Eu estava presa no tráfego, eu estava presa no trânsito, eu estava em um congestionamento, eu estava em um engarrafamento, eu fiquei presa em um engarrafamento. Olha quantas opções. E aí, como vocês podem ver, se a gente ficar presa naquela tradução cristalizada de traffic por trânsito, ou por tráfico, ou por tráfego, você vai acabar errando e você vai acabar produzindo um texto que não soa natural no ouvido do falante nativo e que também vai causar um estranhamento no texto escrito, né? Tráfico tem o sentido de tráfego também, mas se você disser assim, heavy traffic, se você traduzir isso para tráfico pesado, teu leitor vai entender uma coisa totalmente diferente. Aliás, uma sugestão para vocês, bota entre aspas a expressão tráfico pesado no Google e veja o que aparece para vocês. Não sei se vocês sabem que quando vocês colocam palavras entre aspas no Google, ele vai encontrar essas palavrinhas sempre juntas. Depois ele sugere separadas, mas as primeiras ocorrências vão ser delas juntas. E aí vocês vão ver o que vai aparecer para vocês. A mesma coisa para tráfego pesado e para trânsito pesado. E aí vocês vão ver o que tem mais ocorrências, quais tipos de ocorrências, porque também não é só ver a quantidade, é você ver o que está aparecendo ali para vocês. E aí eu quero que vocês me respondam aqui se isso surpreendeu vocês. E assim, eu ainda vou mais longe. Eu acho que se você está falando num contexto um pouquinho mais informal e é num diálogo, de repente a tua tradução pode ser: eu peguei um baita congestionamento ou um puta engarrafamento mesmo, que seja, dependendo do contexto. Então, assim, depende do contexto e a gente sempre tem que ter essa consciência de como eu falaria. E muitas vezes a gente está traduzindo e aí a gente traduz de uma maneira um pouco mais, vamos chamar assim, dura, entre aspas. E aí quando você está no seu processo de tradução, de revisão da sua tradução, é que você percebe, caí nessa armadilha aqui, e aí você vai lá e corrige. Então, assim, tanto o processo de tradução quanto o processo de revisão, a gente tem que estar sempre muito consciente e sempre pensando no nosso leitor e no texto de chegada, porque é muito comum que a gente seja contaminado pelo texto de partida, né? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse assunto de collocations. Qualquer dúvida, sugestão e outras collocations que vocês se lembrem, que vocês queiram deixar aqui nos comentários para mim, eu vou adorar. Um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!